Vamos iniciar a apresentação da reunião pública da Inepar, com acionistas, analistas e demais interessados. Agradecemos a presença de todos os participantes. Antes de iniciar, informo a presença dos representantes da companhia, a pessoa do senhor Ricardo Aquino, diretor-presidente, Irajá Galiano, diretor financeiro, eu, Manan César, diretor de Relações com Investidores. Antes de começar a apresentação, informo que a sessão está sendo gravada e, ao final da apresentação, a apresentação será disponibilizada no sistema Empresas.net da CVM. Durante a duração da apresentação é de aproximadamente 1 hora. Ao final da apresentação, a gente vai abrir um espaço de 15 a 20 minutos para a resposta de perguntas que deverão ser formuladas pelos participantes via chat. Eu vou passar a palavra ao nosso diretor-presidente, o senhor Ricardo, para iniciar a apresentação. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui vindo a vocês para dar o disclosure das informações, com mais detalhes, com um pouco mais de acurácia nossas atividades aí durante o ano de 2022. Não foi um ano fácil. Um ano de eleição, geralmente com muitas alterações, bem conturbado, e ajudou um pouquinho aí a atrasar um pouco o Brasil, né? Uma hora é um momento que não traz muita velocidade. Bom, com isso eu vou entrar aqui na apresentação. A gente trouxe para vocês aqui os principais conquistas de 2022, mesmo com um ano aí de eleição, como eu falei no início, um pouco conturbado. A gente conseguiu evoluir no processo de sorrimento do grupo Inepar, tá? Das empresas do grupo Inepar. No início do ano, eu tive meu primeiro contato com vocês, quando eu assumi aqui em janeiro, e desse momento de janeiro até abril, mais ou menos, nós revisitamos o business plan da empresa. A empresa estava focada muito em saneamento. Saneamento, como vocês devem ter percebido no mercado de infraestrutura, tiveram algumas concessões licitadas, vencidas, mas que não entraram ainda em marcha de investimento, né? As condições do mercado mudaram bastante, com a questão da pandemia. As taxas de juros hoje em torno de quase 15%. O risco do país mudou um pouco. Instabilidade nos mercados fora do Brasil, crise de energia, guerra, e com isso os investimentos e as condições de contorno que esses investimentos foram aprovados lá atrás, no momento da licitação, foram postergados. Com isso, o nosso setor, que é de capital intensivo e que necessita desse investimento, foi postergado também. Ou seja, a gente não viu sendo traduzido em pedidos, em obras, em serviços, esses investimentos contratados em concessões do mercado de saneamento. Mas vimos algumas oportunidades. Ao revistar o business plan, a gente viu algumas outras oportunidades que a gente vai mostrar aqui também. Mas eu vou eu vou inverter um pouco. Em vez de falar de retomada comercial agora, eu vou primeiro começar pelos aspectos financeiros, tá? Que onde a gente entende que foram os maiores ganhos aí de imediato e que se traduziram em velocidade no nosso segmento. Então, o primeiro deles é sobre a recuperação judicial. Um grande marco isso para o grupo. Nós tivemos o fim da nossa recuperação judicial decretado agora em novembro desse ano. O fim da recuperação é um processo, não é imediato. Ela já foi decretada, mas daí a gente sair leva uns 3 a 4 meses.
né? Tivemos agora o recesso da Justiça durante o mês de dezembro e janeiro, e com isso eu entendo que aí até abril, no máximo, a gente consegue tirar o nome em recuperação judicial da nossa razão social. Tá? Então, esse é o grande marco que que aconteceu esse ano. Isso vai nos permitir entrar em novas licitações, acessar novos mercados, acessar novos clientes, e eu acho que é isso que está todo mundo esperando. Tá? Bom, aqui eu coloquei é muito extenso, tá? Eu não vou me deter nos detalhes, é mais para dar os principais marcos durante o processo de recuperação judicial, isso para depois vocês olharem, terem acesso. Todos esses eventos, obviamente, foram objeto de comunicado, de fato relevante, a maioria deles, então, com isso, vocês não têm nada de novo. A única coisa de novo, realmente, é a questão da recuperação, da saída da recuperação judicial. Bom, aqui eu já falei que a gente já saiu da recuperação em novembro, a gente cumpriu 100% das obrigações relativas ao biênio de fiscalização, são os primeiros 2 anos após a recuperação judicial decretada, e com isso que nos permitiu a saída desse processo. Bom, como é que a gente saiu dessa situação? A gente saiu. A nossa dívida concursal, uma parte dela está em discussão com o BNDES, tá? Então, e faltam 15 milhões para pagar da classe 4, que são empresas de pequeno e médio porte, tá? Esses 15 milhões a gente deve pagar agora, em breve, assim que tivermos um depósito judicial liberado. A discussão na Justiça já, para essa liberação, tem uns 3 meses. Infelizmente, isso não acontece na velocidade que a gente gostaria, que nossas obrigações estão vencendo, mas esse dinheiro do depósito, da liberação do depósito judicial está vinculado ao pagamento tanto da parte do BNDES quanto da parte da classe 4. Tá? Bom, depois temos aqui as principais dívidas extraconcursais. São os debêntures da quinta emissão, em torno de 250 milhões de reais, dívidas trabalhistas, em torno de 63 milhões de reais, dívidas com fornecedores, prestadores de serviços, em torno de 100 milhões, e dívida com fundo de pensão Petros, em torno de 32 milhões de reais, que já abrimos negociação com eles, assim como alguns fornecedores e prestadores de serviços. Tá? Isso tudo soma 450 milhões aproximadamente, e a gente entende que, além disso daí, eu vou pedir para que a gente entre agora na parte da questão tributária, que é a outra dívida que nós temos aí, que é relativamente alta, né? Mas com a promulgação de uma nova lei, nos permitirá uma redução de aproximadamente 70%. Ela não tem limite, ela só vai ficar ali. Vai permitir que hoje o INPI que a gente tem a pagar de dívida tributária vai permitir uma redução de até 70% dessa dívida de INPI e o parcelamento dos 300 milhões restantes aí que podem ter. Ok? Bom, então, saímos da RJ, saímos porque cumprimos as condições precedentes lá do biênio. Em negociação ainda falta uma parcela do BNDES e uma parcela de 15 milhões da classe 4, e mais 23 da classe 1, né? Que estão vinculados à liberação do depósito judicial que nós temos de 56 milhões, que está aí em discussão na Justiça. Tá? Então, embora ainda não tenha sido pago, já tem capital alocado e disponível, desde que a Justiça libere, para pagamento e quitação dessas dívidas dentro do biênio. Né? As dívidas que estão fora do biênio,
estão sendo administradas, já entramos em negociação com alguns, como mencionei aqui, e estamos verificando possibilidades de uma contratação do capital de giro, que falaremos em breve. Volta lá, só um minutinho. Bom, com isso, agora eu vou entrar no leilão das UPIs. Bom, o leilão das UPIs, vocês bem sabem, isso daí já foi matéria de fatos relevantes e comunicados, emitidos ao mercado. Vocês, nossos acionistas, estão muito bem informados. Vocês têm acesso aí muitos são advogados, têm acesso aos autos da RJ, participam de grupos de investimento. E, além disso, obviamente, a gente faz todo o comunicado ao mercado das principais os principais acontecimentos que tenha evoluído aí no leilão das UPIs. Tivemos agora recentemente a manifestação da Melville para poder fazer essa quitação, né? Voltou à tona, e estamos esperando aí para início de fevereiro essa quitação. Adicionalmente, essa quitação da Melville, está sendo negociado uma possível empréstimo de prazo que eles mesmos anteciparão e poderá vir aí no curto espaço de tempo, que vai nos ajudar a quitar essas dívidas extras concursais, entrar fluxo de caixa na companhia para incentivar as propostas, incentivar a contratação de equipe core, para aumentar a nossa capacidade de execução de propostas e prospecção de mercado. Bom, então, falei dos aspectos financeiros, tá? São os 3 principais pontos que falaremos agora em breve. Agora vamos entrar na retomada comercial da empresa. Eu diria que eu estou dedicando 90% do meu tempo a essa retomada da operação comercial. De agosto, se eu não me engano, para cá, eu, entre aspas, me mudei para Araraquara, Rio de Janeiro, exatamente para tocar essa recuperação da área comercial. Hoje nós temos 3 equipes, 2 comerciais, 2 pessoas comerciais que são pessoas com extrema, mas assim, extrema credibilidade no mercado de energia e no mercado de óleo e gás. Temos uma pessoa que está cuidando da nossa área de propostas, de todas as precificações, qualificações, e garantir que a gente saia com uma proposta muito bem feita e estudada. Além disso, nós temos quase 19 engenheiros trabalhando em engenharia propriamente dita. Tá? Hoje em dia, aliás, não é hoje em dia, mas isso já vem de umas 3 décadas para trás. O que faz diferença no setor de construção não é você precificar bem o projeto de um cliente, né, que o cliente queira construir. Imagina vocês querem construir uma casa, vocês vão lá, contratam o engenheiro faz o projeto, contrata o arquiteto faz o layout da casa, né, a parte de design da casa, o engenheiro quantifica a quantidade de concreto que necessita, coloca lá a precificação disso, e você tem um orçamento. Nós, como construtores, e aí que eu volto a frisar o que nós falamos lá atrás, em abril, se eu não me engano, acho que no primeiro da entrega do resultado do primeiro ITR, eu falei, vocês me perguntaram como é que é a Enisa, como é que o grupo vai se fazer o seu erguimento. Eu falei para vocês como IPCista, como construtores, que nós já fomos e vamos continuar a ser. E é esse o foco. A Enisa foi criada no final do ano passado e hoje ela se apresenta como fornecedor de EPC. E o EPC é a engenharia, o fornecimento
e a construção e montagem, né? Então, o que eu estou falando agora, quando a gente tem 19 engenheiros engenheirando as nossas propostas, aumentando a qualidade da nossa proposta, do nosso serviço entregue. Então, a gente está voltando com a engenharia, melhorando e qualificando as nossas precificações, as nossas propostas. Tá? Então, isso é um ganho absurdo e é uma tendência do mercado de construção novamente. Não adianta só botar preço, você tem que engenheirar, você tem que fazer mais com menos. É o que aqui a gente chama internamente de construtibilidade. Eu venho do setor de construção, já não é de hoje que eu trabalho nesse setor, e é a primeira vez que eu vejo aqui na Enepar, não só o setor, a palavra propriamente dita, mas a função. O que é o funcionário que garante a construtibilidade do projeto? É aquele cara que fica com um desenho de engenharia na mão, vendo como ele faz mais com menos, como ele faz a mesma coisa com menos recursos. Então, essa pessoa que nós temos aqui dentro de casa, essa área que nós temos aqui dentro de casa, que foi reativada com toda a força, é que garante a qualidade de fazer mais com menos, ou seja, de entregar propostas mais competitivas, de garantir que nós vamos ter o lucro prometido no momento da proposta, que vamos ter, possivelmente, um lucro maior do que tínhamos no momento da proposta. É essa área, são esses engenheiros, essa estratégia da empresa que está voltando e sendo criada e sendo muito bem trabalhada. Então, quando a gente coloca aqui a estratégia da Elisa, nada mais é que o track record da Inepar mais inovação, a inovação está sendo uma cópia do que foi a Inepar lá atrás. A Inepar já fazia isso, mas eu estou voltando com essa inovação. A gente está trazendo esse track record de mais de 3.500 atestados que nós temos de capacidade de construção aqui e estamos trazendo para o mercado, né? E onde estão as principais áreas de atuação? Tá? Pode passar para o próximo. Mercado fora. Quando nós revisitamos aqui, até no final de abril, a gente revisitou o nosso business plan. E como o foco era voltar a ser EPCista, a gente identificou essa oportunidade, essa fortaleza dentro do grupo. A gente pesquisou. Olha, foram 3 meses de trabalho intenso. Uma das empresas que nos ajudou muito foi a Álvares Marçal, que foi contratada para nos ajudar nesse processo de revisitação do business plan. E nós focamos em 4 grandes setores: óleo e gás, energia, ferrovia e agribusiness. Tá? Isso foi feito com muita proficiência, com muita análise. Todos esses setores foram analisados profundamente no sentido de, se vocês, a gente tem nome e sobrenome de projeto que embasa essa nossa decisão de investir comercialmente no setor de óleo e gás, energia, ferrovia e agribusiness. Tá? Então, aqui está um breve perspectiva, tá, de faturamento contábil e faturamento gerencial. Tá? Por que esse faturamento gerencial e contábil? Qual a diferença de um para o outro? O faturamento contábil é aquilo que eu realmente executo, com base na execução do que foi feito lá na obra. Tá? E o faturamento gerencial é aquilo que estava orçado, que eu tenho capacidade de fazer, mas muitas vezes isso pode ter uma diferença entre o que estava previsto fazer e o que está realmente feito. Tá? Outra característica do faturamento gerencial é que em muitos projetos que nós entramos, e é aí que vai estar a diferença de um maior, né, mais significativa de um para o outro, é que
em muitos desses projetos, nós entramos em consórcio com outros construtores, com outros EPCistas, ou com outros fornecedores de equipamento. Tá? Então, o faturamento do gerencial, por exemplo, eu entrei numa concorrência, acabei de ganhar uma concorrência, exemplo, tá? Não ganhei nenhuma ainda, mas é um exemplo que eu estou dando só para evidenciar a diferença do faturamento gerencial e do faturamento contábil. Eu ganhei um projeto de 1 bilhão na Petrobras, vamos supor, para fazer a reforma de uma refinaria deles. Esse 1 bilhão, ele é ao longo de 5 anos, que é o prazo do projeto. Esse 1 bilhão, eu tenho um consórcio com uma empresa onde eu tenho 10% do consórcio, 15% do consórcio. O faturamento gerencial vai ser o faturamento do consórcio, que vai ser o valor total do projeto dividido pelos 5 anos. Mas eu só tenho 15%. Então, quando vem o contábil, é o faturamento dos meus 15%, da minha parcela no consórcio. Tá? Então, a gente separou dessa forma, até para a gente ver a expectativa de mercado, o que realmente eu estou faturando, o que desse faturamento vai virar receita, e aí a gente foi aprofundando. Tá? Então, aqui está separado por setor, né? Óleo e gás, energia, ferrovia, uma parte ainda de saneamento industrial, que está bem, como eu falei para vocês, saneamento foi um setor que atrasou bastante no início de pedidos, que se transformam em pedidos aqui para a indústria de serviços, de construção. Então, esses daí são os números que estão evidenciados. Vamos passar um pouquinho? Mais um pouquinho. De cima daquele número, eu consegui ter a receita líquida que vai dos próximos 5 anos. Lembrando que eu fiz isso no final de abril. Tá? Isso vai ser revisitado agora no ano de 2023, porque tivemos mudança de presidente, mudança de perspectivas, e com isso o Petrobras deve mudar seu plano de investimentos, Vale deve mudar seu plano de investimentos, e daí para fora. Né? Então, a gente vai revisitar esse business plan novamente agora no primeiro trimestre. E com isso dá uma expectativa de lucro bruto aí do grupo, com esses projetos, essas expectativas de captação e essas atividades que a gente vai estar desenvolvendo ao longo desses próximos 5 anos. Tudo isso como EPCistas. Guardem isso na cabeça. Nós somos EPCistas agora. E não só EPCistas, nós temos capacidade ainda de fornecer produtos, tá? Que em cima da nossa fábrica de Araraquara. Mas e a venda do leilão da UPI que vocês vão vender em Araraquara? Nós teremos um acordo que a gente chama de MSA, que é o Manufacturing Service Agreement. É um acordo que nós vamos fazer com o futuro comprador, que a gente vai continuar utilizando as instalações da fábrica para cumprir os nossos contratos atuais e os futuros que a gente ainda continue e que demandem produção de equipamentos da fábrica. Tá? Bom, as principais premissas que foram utilizadas para a montagem do nosso business plan, eu estou aqui com isso dando robustez ao que acabou de ser mostrado para vocês. Sucesso no leilão das UPIs, está em andamento. Mercado aquecido. Questões que foi conturbado e, com isso, atrasou bastante aí os investimentos, e alguns investidores se retraíram esperando o que ia acontecer. Né? Recuperação de créditos judiciais. Se estamos aqui hoje, é graças a créditos judiciais e graças ao nosso time, e aqui incansável, que eu digo que o fundador, o Atilano, ele tem um termo aqui que ele fala, não são pessoas, não são funcionários, não são, são ineparianos, são pessoas que estão aqui junto com a gente. E eu digo que eu usei um termo outro dia com o pessoal, com os alemães da Voit, que vieram nos visitar, que nós somos empreendedores, não somos funcionários. Todos aqui nós estamos empreendendo, estamos dando o possível para fazer a recuperação do grupo. Isso eu sinto no olhar de cada um aqui dentro. Me dá uma satisfação tremenda trabalhar aqui no grupo, quando eu vejo que tem um time trabalhando
todo mundo em prol da recuperação da empresa. Então, quando a gente tem um time desse aqui, é um fator preponderante e com isso que eu dou meu agradecimento aqui a todos eles, agradecimento a vocês, acionistas, inclusive. Eu estou me antecipando um pouco aqui dos agradecimentos, mas é que uma das premissas do Business Plan é esse time que nós temos, né? Essa capacidade de estar aqui junto com vocês, acionistas, junto com vocês, funcionários, junto com os nossos credores, que muitas vezes foram flexíveis o suficiente, e tudo isso fez parte de como premissas do nosso Business Plan. Tá? Então, tá aqui, estamos todos incluídos no cumprimento desse Business Plan. Ou seja, nós sabemos o que faremos, tá? Obviamente, só lembrando que eu venho falando aqui para o mercado, já desde das minhas abordagens, é que o nosso mercado de infraestrutura ele não é o mercado de varejo, né? Que o cliente tem dinheiro no bolso, vai lá e compra o produto. Nosso mercado funciona um pouco mais lento, bem mais lento, aliás. Muitas vezes levam 2 anos para sair do papel alguns projetos, né? Então, nós contamos com a paciência de vocês, contamos com a paciência dos acionistas, dos credores, desse time. Eu não vou me estender muito mais aqui, mas eu dou um detalhamento depois que a gente vai estar discutindo, e vou poder ver um pouquinho mais de detalhamento, depois mandar perguntas aqui, que a gente está disponível para responder aí à medida que forem chegando as perguntas. Eu dou um detalhamento do corte, por que nós escolhemos o mercado de capitais. Agora deve estar um plano de investimento. Devem colocar, talvez seja melhor ou pior, eu não sei, né? Eu não sei quem vai ser o presidente da Petrobras, então eu não tenho como prever esse futuro, mas o que estamos trabalhando hoje é isso aqui. Pode passar um pouquinho mais, deve vir aí o mercado de gás, vem as FPSOs, tá? Que tem previsão de 15 FPSOs, tem previsão de mini refinarias, tem uma série de projetos que podem vir a reboque e serem recuperados agora nesse novo governo e talvez aumentem os investimentos aí da Petrobras. Vamos lá, um pouquinho mais. Ainda no mercado de óleo e gás. Aqui, já tem informação aqui. Eu tenho uma notícia hoje no jornal. Não só hoje, mas dias atrás, talvez como novo presidente da Petrobras, né? São possibilidades, talvez esse seja um bom nome, né? Vamos ver o que eles preparam aí para a gente de novidades. Ainda no mercado de óleo e gás, aqui estão alguns financials, vocês podem verificar que esses financials estão incluídos naqueles primeiros onde foram consolidados todos os números de todos os mercados. Então, aqui eu dou um detalhamento do mercado, podemos passar um pouquinho mais. Aí entra no mercado de geração de energia, que é outro grande core business nosso. Aí a gente analisou bem esse setor, porque o que nós temos hoje no mercado de energia? Hoje, com a crise provocada pela Covid e a crise econômica ainda, em virtude lá do ex-governo da Dilma,
a gente ainda não conseguiu recuperar os investimentos no setor de energia, muito problema ainda nas questões ambientais, na liberação de novos projetos de energia, muita velocidade nos projetos de eólico, solar. Então, com isso, a gente ficou com grande dúvida. E agora a gente entra com o pé direito no mercado de energia, e a gente chegou à conclusão que, sim, vamos entrar com o pé direito no mercado de energia. E por quê? Porque nós temos engenharia, nós temos capacidade, né, de construção, nós temos conhecimento de sobra, nós temos mão de obra interna que ainda sabe fazer isso. Mas e aí, como é que a gente vai fazer se os projetos Greenfield não estão aparecendo? Vamos nos projetos de modernização. E aí que a gente encontrou um mercado, não é um mercado muito grande, é um mercado que está sendo bastante demandado por alguns construtores como nós, alguns fornecedores de equipamentos, como o GE e o Voit, que mandam nesse mercado, mas a gente tem conseguido nos posicionar e apresentar propostas em consórcio com outros construtores, com fornecedores de equipamento. Nós temos preço hoje de mão de obra que justifica a GE e a Voit continuarem trabalhando conosco, que nunca pararam. Né? Então, por isso, nos fez permanecer nesse mercado. Tá? Obviamente, não com tanto vigor quanto o mercado de óleo e gás, mas sim ainda como core business da empresa. Tá? Para o ano de 2023, agora, nós já temos engatilhados duas propostas no setor de energia, e uma terceira que está em andamento, uma parceria com uma empresa multinacional chinesa, para que a gente nos possibilite entrar em parceria no projeto de modernização de duas hidrelétricas, tá? E com isso garantir aí um backlog substancial. Tá? Podemos passar um pouquinho mais? Ferrovia. Ferrovia é um mercado core, que nós identificamos aí, ele foi baseado em cima das autorizações que foram colocadas, na realidade não foram colocadas, foi desenvolvido um método de contratação novo, que não só tinha que ser através de leilão, de concessão ou de uma PPP, são as autorizações onde o investidor privado, por si só, identifica um potencial linha, uma potencial linha que tenha demanda e que se autossustenta economicamente, e ele vai no governo e pede autorização para explorar aquela linha férrea. O governo analisa e supostamente autoriza essa exploração ao ente privado. Você tem hoje, mais ou menos, bom, não sei onde vocês pararam de ouvir, mas me falem aí. Voltou? Assim como o mercado de saneamento, o mercado de ferrovias atrasou um pouquinho os investimentos, né? E outra coisa que nós identificamos é que a ausência... 2 minutos atrás, voltar, eu volto um pouquinho. Então, volta no slide. Volta no óleo. Energia, volta em energia. A energia foi só ferrovia mesmo, pode continuar aqui. Bom, outro mercado core que nós identificamos foi o mercado de ferrovias. Análise foi feita baseada em cima do plano de investimento das maiores empresas de concessões de ferrovias aqui no Brasil.
dentre elas Rumo, MRS e VLI, e a gente vê grande potencial nesse mercado, em virtude do artifício, né, de mais um canal de relação entre o governo e o investidor privado, que foi criado no governo do Bolsonaro, através do Ministério da Infraestrutura, e especificamente através do PPI. São as autorizações, as concessões de autorização para o investidor privado explorar as linhas que entendam que sejam viáveis para eles, né? Hoje, dentro do PPI, tem em torno de 70 autorizações, solicitações de autorizações, com investimentos robustos que estão aqui, que foram considerados aqui dentro do nosso business plan, tá? Assim como o mercado de concessões de saneamento, o mercado de ferrovias, em virtude das condições de contorno econômicas, jurídicas, atrasaram um pouquinho os investimentos. E outro fator que nos fez decidir entrar nesse mercado é a ausência de fornecedores. Nós temos como atuar de duas formas. Uma, como EPCista, na construção de projetos Greenfield ou na recuperação de malhas existentes, e na fabricação e recuperação de vagões e locomotivas. Obviamente, a gente não quer concorrer com um tamanho de uma GE, mas a gente entende que existe espaço na recuperação dos vagões de carga e vagões de passageiros que possam vir a ter agora no futuro. Então, nós temos espaço na fábrica suficiente, nós temos expertise já dentro do grupo, isso já foi feito aqui dentro do grupo, tanto vagões quanto de carga, passageiros e locomotivas. Então, é um mercado que a gente entende. Dada a ausência de fornecedores aqui no Brasil, a gente entende que tem um espaço para a gente ocupar. Esse é um dos projetos aí eu mostro aí as empresas interessadas nesses novos marcos regulatórios. Isso daí é público, está dentro do PPI, lá no Ministério da Infraestrutura, não tem nada de confidencial, de novo, apenas a reunião dessas informações e na tradução de um entendimento de mercado que concluiu que mercado de ferrovia é alvo para a gente. Tá? Podemos passar um pouquinho mais? Entramos aqui no setor de agribusiness agora. É outro setor que a gente entende que tem racional econômico para a gente se posicionar nesse mercado, especificamente no setor de armazenagem aqui no Brasil, de grãos aqui no Brasil. Hoje nós temos um déficit de armazenagem em torno de 30% em relação à capacidade produzida. Nós hoje produzimos em torno de 240 milhões de toneladas, ao redor disso, né? 240 milhões de toneladas de grãos. Aqui, ó, 2021 já era 260 milhões de toneladas. E com isso nós teríamos que ter, diz a boa condução econômica, que a gente tinha que ter o Brasil tinha que ter 30% a mais de capacidade de armazenagem do que a seu volume de produção. E hoje nós estamos inferior em 30% a 40% a capacidade de armazenagem em relação aos grãos que nós temos hoje. Existem armazenagem de grãos hoje em caminhão. Tem gente que aluga caminhão para deixar soja, feijão, trigo, milho armazenado. Tem gente que estoca isso em vagões de trem, né? Existe ausência de silos e armazéns capazes para fazer a estocagem desse grão e, com isso, aproveitar os melhores preços, né? Fazer com que os produtores aproveitem os melhores preços dessas commodities, né? Bom, então a gente resolveu focar no setor de armazenagem, não só de silos, mas grandes armazéns com perspectiva de atender essa demanda no mercado, né? Essa demanda premente. Tá? E com isso a gente fez aqui algumas estimativas
de volume de crescimento, de faturamento, de receita, e que está aqui disponível para vocês, mostrando o embasamento da nossa tomada de decisão. Tá? Bom, pode passar para o próximo. Ok, bom, prospecção de negócios, eu já falei. Mercado core, eu já falei. Deixa eu só dar mais um recado para vocês aqui. Nós mostramos 4 grandes mercados core aqui, né? No mercado de energia, focado na parte de modernização de hidrelétricas e termoelétricas. Mostrei aqui que o setor de óleo e gás é um setor foco para a gente, né? Core. Mostrei que o setor de ferrovias também e o setor de agribusiness também. Bom, é muita coisa para a gente atacar tudo de vez. Então, nós focamos no mercado de energia e no mercado de óleo e gás. E por que a gente não focou também no mercado de ferrovias e no mercado de agribusiness? Porque demanda algum tipo de modernização nas nossas máquinas e equipamentos da fábrica. Tá? E, no momento, nós não estamos realizando novos investimentos. O capital de giro que eu tenho conseguido manter aqui, que nós temos conseguido, a duras penas, manter aqui, é focado em proposta, focado em produção de equipamentos para o setor de energia, né, na nossa fábrica, focados em garantir a boa manutenção da nossa fábrica, focados em garantir bons profissionais internamente e focado no mercado de energia e óleo e gás, que é onde estamos encontrando as oportunidades de curto prazo. Como eu mencionei lá atrás, os investimentos em ferrovias atrasaram um pouco, os investimentos em concessões de saneamento atrasaram um pouco, e no setor, e adicionalmente a isso, precisamos de capital de giro para fazer investimentos no setor, em máquinas e pessoas, para a gente voltar a atuar no setor de ferrovia e iniciar nossa atuação no setor de agribusiness. São investimentos pequenos, não é significativo, por isso que a gente decidiu deixar esses 2 setores, ferrovias e agribusiness, para uma segunda etapa e atacar de imediato onde estão as oportunidades de curto prazo, setor de óleo e gás, prioritariamente, e setor de energia, modernização, prioritariamente. Tá? Então, esses são os detalhes aí que eu poderia passar a mais do que estamos fazendo, do que estamos focados. Vejam bem que a gente tem esse business plan é uma bússola para a gente, é uma bússola muito bem alinhada, muito bem feita, com consistência, e que nós vamos fazer todo o possível para seguir à risca esse business plan e tentar transformar essas nossas previsões em realidade. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é a criação de uma ZPE, que é uma Zona de Processamento de Exportação. A região ali de Araraquara, onde se encontra a fábrica, ela hoje tem 710 hectares aproximadamente, e esse o perímetro da fábrica, a gente fez um projeto baseado nessa nova lei agora de zoneamento, onde o investidor, o ente privado, pode solicitar essa zona de processamento de exportação. E a gente criou esse projeto e já cadastramos esse projeto no Ministério da Economia. Ele já está sob análise. Tá? Eu não sei, a expectativa que a gente tinha até o governo atual era de que a decisão de concessão dessa ZPE seria
dada até o primeiro trimestre, até o fim do primeiro trimestre de 23. Houve essa mudança de governo agora. A gente entende que isso daí pode ser até positivo, ainda é factível o primeiro trimestre, dado que isso daqui vai ser um fator de geração de emprego e renda na região de Araraquara. Tem um alinhamento político entre o prefeito de Araraquara e o governo atual, eles são do mesmo partido. Então, a gente entende que pode se manter aí a previsão do primeiro trimestre, a gente ter esse projeto aprovado. E o que isso traz de benefício para a gente? Tudo. Nos dá competitividade, né? A gente, essa zona de produção de exportação, ela permite a suspensão de alguns impostos, como o imposto de importação, como o imposto de IPI, que é o imposto de produção, né, de produtos industrializados, PIS, COFINS, e alguns tributos federais a mais. Tá? Então, isso vai nos dar uma competitividade, não vai nos dar acesso a outros mercados, tá? Aqui na América do Sul, Europa. Eu posso dizer um caso aqui que, há um mês atrás, mais ou menos, eu recebi 2 altos executivos da Voith Alemanha, com o objetivo de conhecer novos fornecedores, né? E conversando com eles sobre economia, sobre a situação atual do mundo, né? A gente chegou a uma conclusão que existe crise de energia na Europa, né? Dado a ausência de fornecimento de gás por parte da Rússia. Existe crise de preço de commodities, né? Muito da parte de alimentos, muito criado pela ausência de produção lá, pela quebra de produção na Ucrânia, que é grande produtor fornecedor de grãos ali para a Europa, né? E com isso geração de inflação na Europa e não disponibilidade de energia. Quando você fala para grandes empresas como uma Voith, como uma GE, uma Siemens, uma Volkswagen, empresas que demandam, né, de energia para garantir as suas atividades, isso é uma quebra de confiança, né? E quando você não tem garantia de energia, você não sabe, você não pode garantir a sua produção, né? Então, a gente vê como o Brasil como estratégico de novo no mercado mundial, no setor de produção de grãos e no setor de produção de bens e equipamentos. Porque aqui nós temos energia limpa, nós temos, mal ou bem, uma economia controlada, né? Dado a situação atual, eu entendo que a gente tem uma economia controlada, obviamente que a gente tem que melhorar muito, né? Mas ainda temos crise de confiança de volta da economia, dado, por exemplo, agora a China com essa nova onda de Covid zero lá, isso pode se espalhar pelo mundo de novo, né? A gente ainda está vivendo um momento de pandemia, embora nós vacinados, com índices em queda aqui no Brasil, mas isso pode voltar a qualquer momento. Então, essa criação dessas EPE nos permite nos qualificar como produtores de equipamentos e EPCistas para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, isso um outro detalhe que é muito importante, e o potencial comprador, né, da venda da UPI, esse projeto de criação desse EPE cai como uma luva para investidores como eles. Então, está extremamente alinhado com o plano estratégico do potencial comprador. Então, eu vejo aqui com bons olhos, sinceramente, nós temos aqui um futuro, eu vejo um futuro pela frente. De novo, nós sabemos o que queremos, como queremos chegar lá, e
nós temos nome e sobrenome dos projetos os quais a gente tem que perseguir para poder atingir os números que estão colocados aí de forma conclusiva, tá? Então, é isso, pessoal. Eu acho que eu não tenho muito mais... eu cheguei aqui no limite da apresentação. Deixa eu ver se eu só esqueci alguma coisa a mais aqui. Eu entendo que não. Criação da ZPE foi o último item. É isso. Da minha parte, eu acho que conclusivo aqui. Irajá, Manassés, eu esqueci de alguma coisa, vocês gostariam de colocar algum ponto? Uma colocação, Irajá? Aí eu volto para abrir o espaço para as perguntas. Não, eu acho que o Ricardo cobriu bem toda a nossa atividade de 2022, com um enorme destaque para o final da recuperação judicial, após um período muito longo, atípico, mas que a gente conseguiu vencer e nos incorporarmos a um seleto grupo muito pequeno de empresas que, ao entrarem em recuperação judicial, conseguem sair dela, como nós conseguimos. Então, isso é um motivo de orgulho e sensação de que nossos esforços não foram em vão e que a gente conseguiu sustentar a companhia graças a um plano bem elaborado de recuperação judicial que fez com que muito do nosso passivo fosse transformado em capital. Esse é um marco importante. Então, os dois sustentáculos da nossa recuperação judicial, que se findou agora em novembro, foram, primeiro, a transformação da maior parte do passivo em capital, através de emissão de debêntures perpétuas e também pela aceitação de credores de ações, e então isso propiciou uma redução enorme de passivo, e a condução da companhia, que é muito difícil em recuperação judicial, porque esse rótulo em recuperação judicial afeta de uma maneira muito forte a parte comercial. Muitas empresas têm dificuldade de contratar empresas de recuperação judicial por questões de compliance, e nós conseguimos sobreviver, apesar dos poucos resultados comerciais em função desse processo de recuperação judicial, conseguimos nos sustentar nesse período graças aos ativos judiciais, que o Ricardo se referiu, que nos permitiram cumprir com a quase totalidade dos nossos passivos da recuperação judicial e grande parte dos extraconcursais. Afinal, a gente pagou salários, despesas operacionais durante todo esse período, sem grandes receitas operacionais, como todos puderam acompanhar. Também uma questão relevante é essa transação tributária, que também é um marco importante, que aconteceu já no final de 2021, mas que 2022 impôs uma necessidade de geração de recursos para pagamento das parcelas mensais, e nós conseguimos cumprir durante o ano de 2022. Em 2021, já em dezembro, quando foi aprovado o nosso plano, nós pagamos 13 milhões de reais, e durante o ano de 2022, nós pagamos mais cerca de 45 milhões. Então, esse é um marco importante. A gente tem ainda um enorme desafio a cumprir. A gente tem R$ 1 bilhão em número redondo a pagar de transação tributária. Grande parte disso, cerca de 70%, conforme a legislação recém-lançada nos permite, será pago com a utilização de prejuízos fiscais. Então, restará, grosso modo, algo como 300 milhões a pagar dessa transação tributária ao longo do tempo que nós estamos ainda em discussão sobre o plano, o tempo total para que a gente cumpra esses pagamentos aí. Mas, sem dúvida, foi uma grande conquista que a gente pode registrar em 2022. Acho que é isso, Ricardo. Desculpa, mano, é só um lembrete. Eu
gostaria de ter vindo aqui com notícias mais agradáveis, né? Muitos de vocês sabem que a gente já está propostando, a gente voltou a colocar propostas no mercado. Hoje nós temos 6 propostas em andamento, tá, no setor de óleo e gás, uma no setor de saneamento industrial, já colocada, tá? 2 no setor de energia que estamos trabalhando e uma no setor industrial, que é para uma indústria que está em projeto ainda está em fase de projeto, de estudo de viabilidade, que a gente já está ajudando a precificar com a nossa engenharia. Tá? Hoje nós temos, eu gostaria de ter vindo aqui já com a notícia de que a gente teria vencido 2 propostas do setor de óleo e gás. Elas são propostas já fechadas, colocadas, mas que o cliente postergou a data de entrega de proposta. Uma ia ser, o resultado ia sair hoje, especificamente, dia 28. Outra ia sair na primeira semana de dezembro, e todas foram postergadas para o início de janeiro. Então, essas 2 propostas no setor de óleo e gás que já estão fechadas, elas serão decididas agora no mês de janeiro. Então, essas 2 propostas geram em torno de 1,4 bilhão de faturamento, né, o valor propostado. Lembrando que a gente está em consórcio e a gente tem 30% desse consórcio. São obras que levarão de 2 a 3 anos para serem concluídas, ou seja, esse 1,4 bilhão de potencial contrato, né, que a gente pode vir a ganhar, eles serão consumidos ao longo desses 2, 3 anos de obra. Tá? E lembrando que nós temos 30% do consórcio. Né? Então, e faturamento não significa lucro. Tá? Faturamento tem os custos, tem o SG&A, né, que é as despesas administrativas gerais, tem os impostos, e lá no finalzinho tem lucro. Tá? Só lembrando, mas isso é notícia boa, que mostra o que nós estamos fazendo. De agosto para cá, a gente conseguiu reativar nossa equipe de comercial, nossa equipe de proposta, pessoas trabalhando, pessoas engajadas, mercado nos aceitando, recuperando clientes, conseguindo recuperar parceiros antigos de mercado, criando novas parcerias. Isso tudo, para mim, é motivo de muito orgulho aqui nosso, de muito trabalho nosso e de muita satisfação. Eu espero que vocês entendam que isso é um Securi, ainda com o nome em recuperação judicial. As pessoas estão acreditando no excelente trabalho, numa excelente imagem que o Grupo Inepar ainda tem no mercado. Isso está abrindo portas para a gente. Não só a imagem de qualidade e de excelência que a Inepar construiu no passado, isso perpetua até hoje, e os profissionais que aqui estão, que estão permitindo abrir e recuperar parceiros antigos, clientes antigos e abrir clientes novos. Então, meu total agradecimento aos funcionários, né? Não são funcionários, são empreendedores, né? Como eu tenho colocado aqui para muitos deles, né? Que nós estamos juntos nessa retomada. Então, é isso. Eu vou abrir um espaço de 15 a 20 minutos para a gente responder algumas perguntas que foram feitas via chat. Durante esse intervalo, se alguém mais quiser perguntar, está aberto o chat ali. Eu vou iniciar aqui, aquilo que é possível eu vou respondendo, senão me dirijo aos demais colegas. Aqui o Leonardo, o acionista Leonardo, hoje fez algumas perguntas. Eu vou, 1 ou 2, vou selecionar aqui para dar oportunidade para os demais. Ele questiona aqui sobre a intenção da companhia em entrar com medidas judiciais de litigância de má-fé em face de CEPLAN, indenizações pelos prejuízos causados. Nós, inclusive, já comunicamos esse fato relevante, que a companhia está adotando as medidas cautelares em face do ocorrido com relação à CEPLAN.
Então, a gente tem a questão estratégica do grupo, então tem que aguardar a evolução, mas a gente vai tomar as medidas cautelares. Tá? Ele pergunta aqui sobre a ZPE em Araraquara, ele pergunta qual o estágio. Eu digo para vocês que a gente já entrou. Se eu puder colocar sobre isso, é muito importante enfatizar essa questão da ZPE, porque essa é uma legislação de 2021 que permite que entes privados possam apresentar projeto de criação de ZPE, e eu não tenho conhecimento do número de empresas que já apresentaram projetos para se habilitar. Mas nós apressamos esse processo, nós entramos com esse processo já no Ministério da Economia, está sob análise. Eu não quero ser traído pela memória, mas eu acredito que foi em setembro que nós demos entrada nesse processo. Está em análise no Ministério da Economia e a expectativa é que a gente tenha uma definição ainda no primeiro trimestre de 2023. É fundamental termos isso aí, porque coloca uma questão de competitividade que nos dá uma possível vantagem no mercado, porque o grande componente de custo em qualquer empresa é a questão tributária. Então, nós queremos otimizar essa questão tributária abaixo dos limites legais totalmente amparados pela legislação, mas que nos dão competitividade sem esbarrarmos em qualquer ilicitude ou ilegitimidade. Então, a gente deposita uma forte confiança de que isso possa acontecer já no início do primeiro trimestre e que, como o Ricardo já falou, existe um interesse já manifesto pelo interessado em adquirir a UPI lá de óleo e gás e de produção de equipamentos em Araraquara, que essa criação do ZPF é muito importante para os planos que eles têm para a produção aqui no país. Inclusive, já até colocando, nós fomos a primeira empresa privada a entrar com projeto na ZPE, né? Então, isso mostra a nossa pioneirismo, né? E inovação, de novo, mais uma marca do grupo, né? A gente colocando aqui em prática, né? Seguindo aqui, eu vou perguntar mais uma do Leonardo, sobre diversas perguntas dele, a gente depois vai responder, se for possível, via e-mail para o RI. Eu pergunto se a empresa está preparada para atender as demandas em termos econômicos e também com relação à mão de obra, contratado ou a contratar, se há antecipação de pagamentos por parte de quem contrata. Eu acho que posso resolver isso. Bom, os projetos que nós estamos envolvidos são projetos bem grandes, né? Por exemplo, essas duas propostas de óleo e gás, uma está em torno de, sei lá, 800 milhões, outra está em torno de 800 milhões, dá mais ou menos aí 1,5 milhão, 1,6 milhões, né? A gente está preparado, sim. Mão de obra não falta, tá? Hoje o mercado está oferta de mão de obra de engenheiro, especificamente, está ofertado. Nós temos equipe de pessoas hoje preparadas para poder assumir esse projeto, tá? Esses dois projetos, inclusive. E, obviamente, mão de obra, mão de obra técnica, a gente consegue, né? O grupo de engenheiros que vão comandar a obra, isso já tem qualificado. No momento que a gente entra uma proposta, esse nome e sobrenome dessa pessoa que vai comandar a obra já participa da proposta conosco, né? Junto, até para que ele tenha a mão dele lá nessa proposta, porque ele vai ter que se comprometer a entregar o que ele está propostando, né? E o time, logo abaixo do gerente do contrato,
também já está com nome e sobrenome definido, então mão de obra eu não vejo problema. Mão de obra abaixo da equipe de gestão, a gente entende que consegue. Hoje o mercado não está tão ativo assim para poder faltar mão de obra de soldador, encanador, montador, operador de máquina, isso tem sobra, tá? Então, eu entendo que isso daí seja possível. Passando para a próxima, que o Adriano... Só, ainda não terminei de responder, só a questão financeira que eu entendi que foi perguntado. Não, down payment, geralmente os clientes de óleo e gás não trabalham com down payment, com antecipação de pagamentos. Tá? Talvez a gente consiga fazer algum desconto de recebíveis, dado a qualidade de crédito dos potenciais clientes que a gente está trabalhando. Então, a gente consegue fazer antecipação de recebíveis que justifique aí o capital de giro inicial para levantar e decolar o projeto. A gente está, eu estou vendo projeto a projeto, tá? Então, com um bom contrato, com um bom cliente, com um bom crédito do cliente, mesmo nós não tendo ainda robustez de balanço, né, que nos qualifique como um excelente nível de crédito, a gente tem capacidade de fazer o sobrevivência da empresa. E através de parcerias, os nossos parceiros têm boa qualidade de crédito e, com isso, influencia e reduz o nosso risco sozinho no mercado. Então, de novo, sempre faz parte, até bom ter colocado isso, porque faz parte da nossa estratégia que está montada ter bons parceiros. Sozinho, a gente não... aliás, não é só a gente. Ninguém hoje no mercado de infraestrutura consegue se soerguer sozinho. E sempre no passado, os grandes projetos foram trabalhados em parcerias. Isso é usual no mercado de infraestrutura, tá? Porque os projetos são de grande envergadura, que mesmo na época de uma Odebrecht, uma Camargo Corrêa, de onde eu vim, inclusive, a gente trabalhava em parceria. Com toda a robustez financeira, a gente trabalhava de forma em consórcio, que muitos projetos tinham a capacidade, se dessem errado, tinham a capacidade de quebrar uma empresa. Então, divisão de risco faz parte daqui da nossa estratégia. Próxima pergunta, o Adriano Leal, parabenizou a equipe pela realização do evento e solicita que nos informe a descrição detalhada dos ativos patrimoniais da empresa que estará após a venda das UPIs. Isso aqui foi objeto de diversas apresentações anteriores e já demonstra, tá? Eu depois até respondo diretamente ao Adriano quais bens nós temos estaleiro, temos diversos outros bens dentro do plano que está previsto lá para desinvestimento que fica disponível. Então, o próprio plano tem isso. Rafael Vieira Duarte. Quais os planos da CIA para melhorar a imagem perante o mercado, visto que acabou de ser DRJ? Ele teve as primeiras 2 tentativas de venda frustradas e a terceira não está clara que vai ocorrer. Pois já que tem 2 meses que voltaram à negociação, e o que é falado é que o pagamento irá ocorrer em 30 dias. São diversas perguntas. Qual é o real prazo para finalizar? Nesse sentido, o que a Inepar está fazendo em relação para se proteger e ressarcir? O que faltou à empresa nessas negociações? Não houve diligência? Bom, vamos pegar aqui por parte a pergunta dele, né? Ele pergunta aqui que a terceira tentativa, acho que todo mundo tem conhecimento que foi um processo público, a UPI, tá? Teve todo um procedimento judicial pelo administrador, trabalhou toda a documentação. Nós tivemos uma proposta inicial com o Stakeholders, que era do primeiro proponente, a Melvin. Quando da abertura da proposta, ela foi desclassificada porque não tinha feito o depósito inicial. Houve, no trânsito do processo, uma segunda proposta, tá, uma análise que aconteceu, que poderia aberto para qualquer de mercado, e essa segunda proposta ela foi vencedora pelo valor de 153 milhões,
abriu-se o prazo para pagamento e ocorre que, durante o prazo de pagamento, não foi confirmado pela companhia esse pagamento. Por consequência, a Melville peticionou nos autos, novamente, pedindo para que fosse inclusa, reconsiderada a proposta inicial dela de participar, mas nesse pedido ela se propôs a pagar o mesmo valor que o outro proponente tinha ganho no certame. Enfim, em primeira instância, não foi acatado pelo juiz, ele recorreu e ele acabou tendo efetividade no recurso dele e foi dado um prazo de 30 dias para pagamento. Nós estamos dentro desse prazo de 30 dias, estamos aguardando aí esse pagamento. Com relação àquele que pergunta, o prazo para finalizar já está explicado que é 30 dias. Com relação a medidas judiciais, que pergunta aqui também, já expliquei que a companhia, sim, está tomando as medidas cautelares com relação à imagem, a direitos, e isso tudo vai ser discutido na Justiça. Basicamente, acho que está respondido aqui. Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode depois explanar via e-mail. Eduardo Diniz, pelo que entendi, a ANEEL irá fazer um empréstimo para a Inepar, para capital de giro. Poderiam detalhar valores, prazos, etc. Seria um adiantamento até a Justiça aprovar a venda da UPI? Já pode... Sim, ela manifestou aí a possibilidade de conceder um empréstimo, o valor é de 130 milhões de reais, e isso pode ser parte do pagamento. Uma vez concluído o processo, isso pode ser depois abatido do total a ser pago, quitando, portanto, o valor do empréstimo. Rafael Vieira Duarte faz uma pergunta que é o seguinte: efetivamente a empresa já fechou de contrato, mas essa mesma apresentação ocorreu, as promessas eram as mesmas 6 meses atrás. Bom, antes de você falar, eu queria só fazer uma observação. Não podemos esquecer que no âmbito de recuperação judicial no nosso país, apenas 5%, isso é uma estimativa, não sou eu que estou, a estimativa é que apenas 5% de empresas conseguem ter o êxito de sair de uma recuperação judicial. Nós temos que entender que o grupo, o INEPAR, a principal atuação dele é em infraestrutura e a maioria das obras é com empresas estatais, empresas públicas. Então, você tem que imaginar que a outra ponta que vai contratar uma empresa em recuperação judicial que sabe que apenas 5% sai da recuperação judicial, a gente tem uma grande dificuldade de efetivar o contrato de tal natureza. Então, acho que por esse motivo que a gente ficou nesse período com uma demanda muito baixa de contrato na nossa fábrica, tá? A gente aqui agora está fazendo a retomada comercial com a saída da recuperação judicial. Se você já acrescentar mais alguma coisa aqui, Ricardo, com relação a isso? Acho que isso. Propostas, exatamente. O mercado é bem competitivo. Acho que é isso que eu gostaria de colocar. Por exemplo, no mercado de energia agora, a gente fez 2 propostas para 2 modernizações para a empresa EMAI, que é a empresa municipal de águas e energia do estado de São Paulo. Aliás, empresa estadual, né, municipal. Perdemos. E era leilão. Tiveram 8 participantes nesse leilão. A empresa vencedora ganhou por 89 milhões. Nós bidamos até 92 milhões. Então, abaixo disso, era prejuízo para a gente. Tem uma DRE, a gente monta uma viabilidade, a gente vai até o lucro líquido, né? Quando a gente monta uma proposta, a gente tem um processo de execução de proposta aqui, um processo de tomada de decisão, né? Tudo muito bem detalhado, tá? Eu não pude afundar mais. Perdi por 3 milhões de reais. Perdi um negócio que poderia já estar vindo anunciar aqui para vocês. Tiveram 2 propostas nesse sentido, né? E todas com leilão. Tem gente que tem capacidade de afundar mais, tem gente que prefere tomar prejuízo.
Eu não posso tomar prejuízo nesse momento. Eu não posso colocar um projeto dentro de casa para perder dinheiro, sabendo que eu já vou entrar perdendo dinheiro. Não tem sentido econômico isso para a gente. Né? Então, eu te digo que no mercado de óleo e gás, para obras abaixo de 500 milhões de reais, são 15 competidores. O mercado está todo mundo brigando pelo osso. Tá vendo? Então, não é fácil. Eu tenho aqui como uma perspectiva minha, no mercado de infraestrutura, cada 10 propostas colocadas, eu ganhava uma. Isso na época boa do mercado. Né? Hoje, cada 15 propostas, se eu ganhar uma, eu estou achando muito bom. Eu ainda não tenho esse novo número na cabeça, tá? Eu ainda não consegui ter esse feeling ainda. Mas eu tenho um volume de propostas colocadas. Mais de 2 bilhões de reais na proposta. Exatamente. Hoje, só no mercado de óleo e gás, são 2,2 bi de propostas, 1 bi 400 que vão ser colocadas, já deveriam ter sido colocadas, que eu falei ainda há pouco, né, que foram postergadas, que vão ser colocadas agora no início de janeiro, que até o final de fevereiro eu tenho mais alguma coisa que vai totalizar 2,2 bi de proposta a serem colocadas até o final de fevereiro. Né? Isso só no mercado de óleo e gás. No mercado de energia, tem 2 propostas que estão previstas para o primeiro trimestre, agora de modernização, que podem chegar aí a 800 milhões, a 1 bi. Aí, eu não tenho como prever esse número, eu falo assim, com essa margem, porque é leilão, é bid. Então, eu tenho que... Eu não sei até onde eu vou afundar. Por exemplo, nesse da EMAI que eu tinha colocado para vocês, que eu terminei com 92 milhões, eu comecei com 118. Né? E aí o leilão foi apertando, e a gente vai apertando, e os engenheiros vão se virando, e a gente vai colocando todas as cartas na mesa. Né? Chegou no limite de 92 milhões, que minha margem estava quase que zero. Tendendo a zero, minha margem de lucro. Né? Então, são decisões empresariais que a gente vai tomando ali no dia a dia, no momento da proposta, no momento do leilão, são com perspectivas, mas as perspectivas estão boas. Pensem bem, eu sou uma empresa que até então estava em recuperação judicial, mas consegui formar parcerias, retomar parcerias antigas, criar parcerias novas e acessar o mercado novamente, né, em consórcio. Aproveitando esse gancho de propostas, a Inocruz pergunta aqui a ideia de quantas propostas estamos estudando hoje, no nível mais inicial ou mais próximo de acontecer. Quem foi o acionista? Heloísa Cruz. Heloísa, como eu falei, eu tenho 6 propostas em andamento que vão ser colocadas até o final de fevereiro, que somente no setor de óleo e gás são 2,2 bi de propostas a serem colocadas. Tá? No setor de energia tem mais ou menos 1 bi de propostas a serem colocadas no primeiro trimestre, agora de 2023. Tem uma planta industrial que a gente está trabalhando e pode acontecer, ainda está no estudo de viabilidade, está numa fase bem inicial, mas a gente entende que esse estudo de viabilidade seja finalizado aí ainda no primeiro semestre de 2023. Tá? Tem uma proposta de mais ou menos uns 80 milhões. Aqui eu dou números redondos, tá? Porque é concorrência, eu não posso ficar falando em números exatos aqui. No setor de saneamento industrial, e a gente está aguardando a decisão do cliente. A gente já deu a melhor solução de engenharia para ele, a gente conseguiu reduzir bastante o capex do cliente, então com isso a gente entende que a gente tem um bom preço para poder ser o vencedor. De novo, aquela questão da engenharia, né? A gente conseguiu engenheirar o projeto do cliente de forma que a gente conseguiu reduzir em 18 milhões aproximadamente o capex que ele vai colocar no projeto.
Então, eu te digo, a gente tem boas perspectivas pela frente sob o ponto de vista comercial. Tá? Essas são as principais. Obviamente que tem outros projetos, a gente tem que esperar o que vai vir dos leilões de energia, né, de hidrelétrico, de termoelétrico, no ano de 2023. Estão previstos 2 leilões aí para cada um no início do ano, em abril mais ou menos, e outro em novembro, dezembro. A princípio é isso que eu posso te falar. De real, 6 propostas no mercado de infraestrutura em geral. Tem uma falta de política de Estado. Eles confundem, né? Os nossos governantes confundem política de governo quando deveriam estar trabalhando com política de Estado, né? A infraestrutura ela não anda de 4 em 4 anos. Ela tinha que ser perene, tinha que ser uma trajetória crescente, né? E hoje investimos em infraestrutura, o país, né, governo e entidade privada, não supre nem a depreciação dos ativos que nós temos. Ou seja, a gente precisa de muito mais do que isso, né? Então, seria muito importante que nossos governantes, sejam eles de direita, de esquerda, de centro, que assumissem o mercado de infraestrutura como uma política de Estado e que garanta a continuidade de tudo isso. Porque nós, como uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de bens de capital, nós precisamos de perenidade, né? Nós vivemos dos investimentos dos outros, né? Então, de novo, o ano de 2022 para a gente está fechando com uma sensação, um gosto de vitória. Agora tenhamos um caminho muito árduo, muito longo ainda pela frente para atingir até o sorrimento e os bons ventos voltarem a soprar nossas velas aí. Mas mais uma vez, eu gostaria de agradecer e deixar essa mensagem de que estamos terminando o ano com gostinho de vitória na boca. Em 2023, acho que a gente tem como... Eu espero voltar aqui antes do primeiro ITR, né, dando boas notícias aí de que ganhamos um contrato robusto, com clientes bons, com boa engenharia, com boa entrega. Espero voltar em breve a falar com vocês. Muito obrigado. Desejamos a todos um feliz ano novo, um ano vindouro, promissor para todos, inclusive para nós, inclusive parianos.